Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Que legal, agora que você já liberou sua força aí na adoração, na celebração e também nessa comemoração aqui, né, dos aniversariantes, eu vou pedir um pouquinho da sua atenção agora. Vocês perceberam a bermuda justa que eu fiquei, né? O horário que eu estou aqui agora. Bermuda justa porque a mulher fica na saia justa e o homem fica na bermuda justa, né? Mas vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Estou certo que Deus vai continuar falando no seu coração. Eles estão aqui se confraternizando ainda. Já vou pedindo a sua atenção. Quero ser objetivo, mas quero muito que você saia daqui com a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Obrigado, Marisa. Valeu. Ao seu coração. Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, finalmente, alegrem-se no Senhor. E eu não me canso de repetir ou de escrever as mesmas coisas para vocês, porque isso lhes dá segurança. Isso me chamou muita atenção, porque havia algo no coração de Paulo. Paulo gostaria que a igreja tivesse segurança. E ele fala, eu vou repetir muitos ensinamentos para vocês. Eu vou repetir muitas revelações de Cristo para vocês, porque o meu desejo é que vocês tenham segurança. E de verdade, irmãos, o que nós precisamos como seres humanos é segurança. No mundo tão inseguro, o nosso interior tão cheio de questionamentos, tão cheio de inseguranças, Jesus veio exatamente para isso, para nos dar segurança. O amor de Cristo nos dá segurança. O tema da palavra que eu quero compartilhar com vocês é pés sujos em mãos amorosas. Pés sujos em mãos amorosas. E o que dá segurança para nós, a nossa fé nos faz crer em Jesus. Mas o que dá segurança para nós como os filhos de Deus é o amor do Pai que nos sustenta em todo o tempo. Nós cantamos aqui, Ele é capaz de saltar montanhas, Ele é capaz de destruir muralhas, só para nos alcançar. Ele é capaz de deixar as 99 bem seguras no lugar, para ir atrás de uma que estiver perdida. Isso revela o amor do Pai. Eu me lembrei que a gente estava adorando e me lembrei daquela história de um homem endemoniado que morava num cemitério na cidade de Gadara. Ele morava num cemitério, ele vivia nu naquele cemitério, ele comia vísceras naquele cemitério. Eles tentavam algemá-lo, mas eles não conseguiam, porque ele não tinha um demônio. A Bíblia fala que ele tinha uma legião de demônios, provavelmente mais de 55 mil demônios atormentavam, aprisionavam aquele homem. E a Bíblia fala que Jesus atravessou o mar, ele chegou naquele lugar, e ele só encontrou-se com aquele homem. E ao ele encontrar-se com Jesus, Jesus o libertou. E a Bíblia fala que logo que Jesus o liberta, ele, aquele homem que vivia nu, preso, inconsciente, ele tinha recobrado a sua mente. Ele estava vestido e ele estava adorando a Jesus. E ele falou para Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu servi-lo, deixa eu estar, deixa eu caminhar contigo. E Jesus fala para ele assim, não, vai lá para a sua casa e fale daquilo que eu fiz para você. E eu fico imaginando aquele homem que a família já estava há tanto tempo, talvez sofrendo pela ausência dele. Aquela família talvez com filhos que estava sofrendo, porque o pai já não estava... Todos sabiam onde o pai estava, mas o pai não estava na casa, o pai estava preso. O pai estava abandonado. É claro que a cidade não gostava de ter uma pessoa assim, e por isso que ele morava no cemitério. Eu imagino ele chegando e falando assim, olha, eu encontrei alguém que me ama, eu encontrei alguém que me libertou, eu encontrei alguém que entendeu, eu encontrei alguém cujo amor me constrangeu, e por isso que eu estou aqui agora. É esse amor. E aí, sabe de um detalhe, irmãos? Eu vou ler um texto do Evangelho de João, e a gente às vezes não se atenta aos detalhes. Quantos já ouviu falar que João é o discípulo amado de Jesus? Quantos aqui? Você já ouviu várias vezes, escrito na Bíblia, olha, João, o discípulo ao qual Jesus amava, ou João, o discípulo amado de Jesus. Sabe qual é a curiosidade? Que você vai encontrar isso escrito só no Evangelho de João.
E quem escreveu o evangelho foi João. Ou seja, você entende o pensamento que dava segurança para ele? Ele falava João, ou seja, ele mesmo escrevia o João que Jesus amava. Ele tinha convicção de que ele era amado e ele escrevia o João, o discípulo amado de Jesus. Não era presunção, era convicção de que o amor de Cristo estava sobre ele. João depois, isso não está na Bíblia, mas segundo os historiadores, João foi jogado num barril de óleo fervente, e ele não morreu. Estava em Roma, depois mandaram ele para uma ilha chamada Ilha de Patmos, e lá ele ficou isolado. O que eles queriam era castigá-lo, era acabar com ele. E lá naquela ilha ele teve toda a revelação do livro de Apocalipse. E sabe o que eu penso? Toda essa trajetória de João, o que segurava ele, o que sustentava ele em todas as lutas, era ele tinha convicção: eu sou o discípulo que Jesus ama. Ele me ama. Eu quero que você saiba de uma coisa. Vou começar dizendo isso. Você pode passar por várias dificuldades na sua vida. Você pode passar por momentos mais delicados na sua vida. Você pode estar passando por um momento onde você está pensando: eu estou desamparado, Deus não olha por mim, talvez eu vou sucumbir nesse momento. Mas eu quero que você entenda que se você é um filho de Deus e nasceu de novo, tenha convicção: Ele te ama e Ele te sustenta, porque é isso que nos sustenta na hora dos nossos desafios. Eu quero ler esse texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, é bem conhecido. É bem conhecido, eu vou ler versículo a versículo. E diz assim, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, ou seja, Jesus estava ali quase para ser morto. E a Páscoa era uma festa que celebrava a libertação. A Páscoa tinha uma marca, porque na Páscoa, quando ele comemorava a Páscoa, era quando o povo de Israel matava um cordeiro, e aquele cordeiro, o sangue do cordeiro, livrou as famílias de Israel. Então toda a Páscoa, anualmente, tinha a festa da Páscoa, e nessa festa era morta, tinham que matar as ovelhas. Então Jesus está indo para uma festa, ele está ali próximo de uma festa, onde todo ano o povo de Israel comemorava e tinha que matar um cordeiro. Mas agora, eles não iam matar mais um cordeiro, um animal. Jesus sabia que ele era o cordeiro. Agora eles não estavam indo para uma festa para ver animais serem mortos, porque existe uma certeza de que Jesus morreu exatamente naquela cruz, quando eles sacrificavam aqueles animais. Porque João falou: eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Jesus, se tornou esse Cordeiro. E sabe o que eu mais amo na palavra de Deus? É que no Antigo Testamento, você não vai encontrar que na Páscoa era retirado o pecado do povo. Não era. Diz que cobria o pecado do povo. O sangue dos animais cobria o pecado do povo. E por isso que eles tinham que matar todos os anos. Porque o sangue do animal não era suficiente para purificar uma pessoa definitivamente. E aí você vai para o Novo Testamento, e a primeira declaração que João Batista faz acerca disso, ele fala assim: aqui está o Cordeiro que tira. Ele não vai cobrir o teu pecado, ele vai tirar o seu pecado. E você pode estar pensando: mas eu ainda sou um pecador. Mas ele tirou você do domínio do pecado. E ele estava indo para uma festa, ao qual ele era o cordeiro que ia ser imolado nessa festa. E fala assim, e havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Então Jesus abrindo o caminho, né? Eu gosto de pensar sempre Jesus abrindo o caminho. Jesus veio para a terra, ele sofreu tudo que nós sofremos, ele sofreu muito mais do que nós sofremos. Ele sofreu traição, ele sofreu perseguição, ele sofreu opressão, ele sofreu tentação, ele sofreu abandono, para dizer assim: olha, tudo que você sofrer na vida, eu já passei por esse caminho, e por isso que eu posso te ajudar. Mas aqui fala assim: olha, eu também vou abrir um caminho, eu vou até o meu Pai, mas eu vou deixar o meu Espírito, e um dia eu vou voltar, porque eu estou fazendo um trajeto, e vocês vão estar comigo por toda a eternidade, junto com o meu Pai.
Jesus faz isso. Esse é o nosso Deus, que se colocou em nosso lugar, que sabe que nós passamos e que abre um caminho para a eternidade, para a nossa eternidade. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E por isso eu sou apaixonado pelo amor de Deus. Eu prometo para vocês que um dia eu vou pregar sobre justiça de Deus aqui. Prometo para vocês, de verdade. Porque eu sei que algumas pessoas falam, olha, por que ele só prega sobre amor e não prega sobre justiça? Eu vou pregar sobre justiça um dia, mas eu tenho já certeza que eu vou falar mais do amor do que da justiça. Porque a justiça de Deus é baseada no seu amor. E é por isso que Ele é justo hoje com os seus filhos. É por isso que Ele não nos fulmina. É por isso que Ele não nos mata, porque Ele é justo. Porque Jesus morreu no nosso lugar. E para Ele exercer justiça, Ele, em vez de nos matar, Ele nos abençoa. Já te deu até uma prévia já. Eu já dei uma prévia, mas um dia eu quero falar sobre isso. E aí não tem como você fugir do amor de Deus. Mas Ele fala assim, ó, Ele os amou até o fim. Esse é o amor de Deus. Você deve ter encontrado na sua caminhada pessoas que te amaram por um tempo. Você pode ter tido uma experiência horrível na sua vida, no meio da sua família. Pessoas que te amaram por um tempo. Mas o que nos dá segurança na palavra de Deus é que Jesus, Ele não começa uma coisa e deixa inacabada. Porque a Bíblia fala que aquele que começa a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Então quando Jesus começa a amar alguém, quando Ele revela o amor a alguém, com o amor de Cristo está sobre uma vida, fique tranquilo, porque a Bíblia fala que Ele te ama até o fim. Até o fim. E sabe o que acontece nesse texto que nós vamos ler? Judas estava nessa mesa. Mário Rui falou sobre isso. E isso me intriga também. Porque Judas estava nessa mesa e Jesus não falou assim, eu amei até o fim, só os 11. Tem um que eu não amei. Ele fala, eu os amei até o fim. Tanto é que Judas, vocês vão perceber que Judas também teve os seus pés lavados. Porque aquilo que Jesus fez com um, Ele fez com todos, demonstrando o seu amor e o seu serviço. Ele amou até o fim. Vocês lembram do episódio quando Judas vai trair Jesus? Quando ele combina na calada da noite que ele ia dar um beijo em Jesus. Vocês lembram que Jesus fala para Judas? Ele fala assim, é com um beijo que você trai o seu amigo? Se fôssemos nós, aquele beijo, para assim, cara, você é um traíra, não me beija, eu quero você longe de mim, se afasta de mim, porque eu conheço o teu coração maligno, você está me derrubando. E Jesus fala assim, é com um beijo que você trai o seu amigo. O que Jesus estava querendo dizer? Eu sou teu amigo, Judas, não importa o que você faz, eu não mudo por causa de você, eu continuo te amando. E você pode pensar, então por que Ele não salvou? Porque não é o amor de Deus que nos salva. Nós não somos salvos por causa de ter a informação sobre o amor de Deus. Nós somos salvos porque nós cremos no amor de Deus. E Judas não amou o suficiente para crer no amor resgatador de Jesus. Mas Jesus não mudou por causa de Judas. Ele continuou dizendo, você é meu amigo. Você está me traindo, mas você é meu amigo. Você pode não me considerar, mas eu continuo amando você. Tanto é que na ceia, Judas também tomou a ceia. E todas essas ações de Jesus para com Judas era para dizer, eu te amo, eu te amo. Você pode até não entender, você pode até não reconhecer, você pode até rejeitar esse amor, mas eu quero que você saiba que eu te amo. E é por isso que a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo pode não amá-lo, mas Ele ama o mundo. E quando eu falo mundo, são pessoas, tá, irmãos? Só para não ter uma interpretação errada. Olha, o pastor falou que ele ama o mundo, ele ama as imoralidades. Não. Quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando de pessoas. Jesus ama pessoas e Ele odeia o pecado. Mas Ele ama as pessoas. E no versículo 2 diz assim, estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Então Jesus está numa mesa, e ele já sabe que Judas está ali, e ele já sabe que Satanás já entrou no coração de Judas, que Judas já tinha disposto seu coração a trair Jesus, porque ele
ele não conseguia entender como Jesus salvaria o povo. Ele achou que Jesus tinha que ser o cara militar. E ele falando, ele é muito fraco, ele fica mandando beijar os inimigos, ele fica mandando amar, ele fica mandando dar outra face. Como que ele vai nos salvar? Então ele põe no coração dele, não, nós precisamos de um libertador de verdade. Ele põe no coração dele, eu vou traí-lo. E aí a Bíblia fala que Satanás também entrou, né? E nós sabemos que desde o início, Satanás tem uma influência. Apesar de o homem ter responsabilidade, ser humano, naquilo que ele escolhe na sua vida, existe uma influência satânica desde lá do jardim, desde o exemplo. Lá estava, em forma de uma serpente, o inimigo enganando Eva. E Adão depois cai no engano também. E aqui nós vemos assim, Judas está lá, sendo tratado como alguém que é influenciado por Satanás. E sabe outra coisa que me intriga também? Porque Pedro também foi chamado de quê? De Satanás. Se você não sabe também, a mesma condição que Judas estava aqui, Pedro também estava numa mesa, na mesa de uma ceia também. E ele fala para Pedro, quando Jesus fala assim, olha, eu vou ter que morrer por vocês, é necessário que eu morra por vocês. Aí Judas dá uma de curador de alma, Pedro dá uma de curador de alma, né? Jesus, não faz isso contigo, você nunca vai morrer. Você precisa de uma cura interior, você está muito depressivo, você não vai morrer. Mais ou menos eu penso, ele está querendo dar uma aula de cura interior para Jesus. E Jesus fala para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Estava numa mesa e estava sendo chamado de Satanás também. Judas estava influenciado e Pedro também estava influenciado por Satanás. Isso quer dizer bastante coisa para mim, irmãos. Quer dizer bastante coisa para mim. Você vai entender que lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus está direto com Satanás no deserto, ele fala assim, lá no finalzinho ele fala, retira-se daqui. Ele fala para Satanás, retira-se daqui. E a Bíblia fala que o diabo o deixou. Agora quando é com Pedro, ele não fala retira-se daqui. Ele fala, para trás de mim, Satanás. E perceba que ele está falando com Pedro, ele não está falando com o diabo agora, ele está falando com Pedro. Ele fala assim, para trás de mim, para que Pedro entendesse, você está sendo influenciado, porque ele fala para Pedro, você não cogita das coisas dos céus, você cogita das coisas da terra, então para trás de mim. Mas ele não pede para ele se retirar, ele fala para trás de mim. Porque Pedro, apesar de estar sendo influenciado, mas Pedro era um discípulo, e discípulo anda atrás do seu mestre. E Jesus estava querendo dizer, olha, vem para trás de mim, você tá no lugar errado. Você está aí na frente querendo dominar, você está aí na frente querendo saber o que vai acontecer comigo, você quer me dar direção. Lugar de discípulo não é na frente do seu mestre, é atrás, então para trás de mim. E você entra no caminho de novo e entenda o que eu estou fazendo com você. E às vezes a gente é meio Pedro, né? Eu fiquei pensando, porque o discípulo tem que estar atrás. Mas às vezes a gente faz um monte de plano na vida, a gente faz um monte de coisa e fala, Jesus, vem comigo. Jesus, vem comigo, vem me abençoando aqui, porque eu vou fazer isso, isso. Olha Jesus, agora faz isso, isso, isso. E às vezes a gente fala, por que não acontece? Porque Jesus quer dizer, não, vamos fazer o seguinte, eu sou o mestre e você é o aluno. Você fica atrás e eu digo para você o que vai acontecer com a sua vida. Não é você que diz o que vai acontecer com a minha. E aí a gente pega Pedro bem pianinho, né? Então tá bom, eu vou lá para trás, eu vou seguir o meu mestre. Mas isso tudo está acontecendo numa mesa. E o versículo 3 diz, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. O que me chamou a atenção aqui, que Jesus, ele fala, o Pai me deu todo o poder. O Pai me deu todo o poder, eu estou aqui na mesa, ele tinha poder para destruir o diabo ali. Ele tinha poder para impedir o que ia acontecer. Ele tinha poder para fazer o que quisesse. Porque está assim, o poder me foi dado. E eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. E às vezes nós temos a impressão que Deus não está vendo as coisas. Todo o poder foi dado a Jesus. Mas eu percebo que Ele não interferiu toda hora. Porque aqui Ele podia ter interferido, ele deixou claro, o poder me foi dado. Estou vendo aqui que você está sendo influenciado por Satanás. Você vai continuar sendo, e você vai seguir o teu caminho. Mas eu quero que vocês saibam que todo o poder me foi dado. Às vezes eu fiquei pensando, às vezes a gente vê coisas acontecendo no mundo com relação à igreja. A gente fala assim, cadê Jesus?
Cadê o poder de Jesus? Cadê a ação do Deus dos crentes? Fica tranquilo, irmão, todo o poder lhe foi dado. E Ele faz o que Ele quer e exatamente na hora que Ele quer. Ele não age segundo nós achamos que Ele tem que agir. Porque Ele podia ter interferido e não interferiu. E às vezes na igreja eu também fiquei pensando, na igreja nós às vezes, a nossa vontade não era que a igreja fosse um lugar só de gente santinha e que não tivesse nenhum problema. Claro que é a vontade de todos nós. Olha, nossa, só tem filhos da luz aqui. E de vez em quando, eu tenho na minha consciência do evangelho uma coisa: eu nunca vou ser maior que o meu mestre. A Bíblia fala que um discípulo nunca é maior que o mestre. Se Jesus sentou numa mesa com gente que o traía e influenciada por o diabo, quem sou eu para achar que na igreja não vai ter isso? E é claro que nós oramos, é claro que nós não queremos isso, mas ele fala assim, de vez em quando eu vou deixar algumas coisas acontecer. Sabe por quê? Porque isso vai evidenciar quem é da luz e quem é das trevas. E nessa reunião depois ficou claro, olha, estava todo mundo lá, e ficou evidente que alguém era filho das trevas. E isso vai acontecer também no nosso meio. Nós não queremos, nós oramos. Eu falo assim, nós vamos passar por tudo isso. E a Jesus foi dado todo o poder. A Bíblia fala que quem tira, fala assim, ó, eu vou tirar o joio do meio do trigo. E por isso eu já conversei com o pastor João e falei assim, eu não sou presunçoso de falar, você fica na igreja, você não fica. Você fica, você não fica. Porque Jesus falou assim, ó, isso não é uma atribuição sua, é minha. Eu sei quem é joio e quem é trigo. E um dia eu vou separar. Não são os homens que separam. Jesus separa quem é joio e quem é trigo. Porque Jesus podia ter separado aqui. E Ele não separou. Ah, então Ele deixa rolar o que quer? Não, não. Ele é Deus. As evidências da marca de Deus, elas vão ser manifestas. E as evidências da marca das trevas também vão ser manifestas em nosso meio. E aí ele continua no versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então depois Jesus está nessa reunião ali, aí fala que ele tira, né, a sua capa, né, ele tira talvez a sua túnica, né, e diz que do costume judaico, então essa posição de lavar os pés era a posição mais baixa que tinha. E todo escravo, todo servo, ele tinha uma capa própria para isso. Então quando ele chegava, ele colocava uma capa e já tinha ali a capa e uma toalha. Então Jesus tira dele, e é bem provável que ele coloca uma capa de servo para servir os discípulos. E ele também pega essa toalha e coloca em volta da sua cintura. Aí no versículo 5, por favor, Dani. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pode passar, por favor. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse. Aí Pedro chegou para Jesus e falou assim, Senhor, vai lavar os meus pés? Aí Pedro já questiona, né? Pedro já tem aquela impulsividade dele, ó, eu vou questionar. Estou vendo ele lavar ali, lavou de Judas, lavou de João. Falei assim, você vai lavar o pé de todo mundo, Jesus? Respondeu-lhe Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Jesus falou assim, ó, fique tranquilo, só deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Você não vai discernir agora, mas lá no futuro, isso vai cair no teu coração e vai ser uma lição na sua vida. Mas aí continua, aí disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. De novo, né, Pedro? Jesus dá assim, sabe, eu vejo a paciência de Jesus com Pedro. E Jesus querendo desenhar às vezes uma coisa para Pedro, mas ele não tinha jeito. Não, você não vai lavar os meus pés. Você percebe como Pedro às vezes queria estar na frente de Jesus? Não, eu estou falando que você não vai lavar. Jesus é o mestre, é o Deus, é o Cristo poderoso. E ele fala, não, você não vai lavar meus pés. Você não vai limpar. Eu fico imaginando essa reunião assim, às vezes os discípulos olhando um para o outro, quando Pedro ia falar assim, ou ele vai dar uma tacada muito certa agora, ou ele vai ser aquele sem noção que vai levar-lhe uma. Eu acho que o Christopher deve se identificar um pouquinho com esse personagem na equipe. É ou não é, Christopher? Ou ele vai dar uma certeira, porque assim, ele é elogiado uma hora por Jesus e 5 versículos depois, Jesus fala assim, cara, você está tendo um comportamento diabólico.
Acabou de elogiar, cara, você é Pedro, sobre essa pedra, a minha igreja vai ser edificada. Depois 5 versículos, meu Deus, cara, você não tem jeito mesmo, né? Você é só desenhando mesmo. E Pedro, ele tem essa atitude, você não vai lavar os meus pés. Aí Jesus fala, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Pode passar o versículo, por favor. Respondeu-lhe Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí Pedro, não lava só o pé não, se é para ter comunhão contigo, lava o meu corpo inteiro. Aí ele começa a entender, não, se é para ter comunhão, se é para estar contigo, se é para estar seguro em ti, se é para viver para ti, se é para andar nos seus propósitos, se é para andar nos seus ensinos, se é para ter essa graça que está em ti, então me lava por completo. Porque é isso que eu quero, porque o próprio Pedro falou um dia, para onde eu vou, se só tu tens a palavra de vida. Essa noção Pedro tinha, ele tinha que crescer em algumas ações, né, de discernimento de alguma coisa, mas a noção fala assim, para onde que eu vou, se só Jesus, só você tem as palavras de vida, é só em ti que eu vou ter tudo que eu necessito, tu és a fonte de tudo, você me deu um propósito de vida, eu estava lá pescando, estava lá frustrado, era um judeu frustrado, porque não conseguia entrar numa escola, porque não conseguia ser um grande mestre, então estava lá, agora você está me dando essa oportunidade, eu quero ter comunhão contigo, então me lave por inteiro. Agora eu quero chamar a atenção, chamar a sua atenção para uma coisa, porque você percebe que um período anterior a esse, bem próximo, eu preguei sobre isso a última vez no sábado à noite, que Maria, ela disse que ela jogou um vaso de um óleo sobre os pés de Jesus, e disse que ela ungiu os pés de Jesus. Agora qual que era o costume do judeu? Ungir o quê? A cabeça. Todo o Antigo Testamento eu não vi ninguém ungir os pés de alguém. A unção vinha na cabeça, porque era autoridade. Você está recebendo uma autoridade, está sendo separado. Você vai ser um grande rei, você vai ser um sacerdote, você vai ser. Então nós estamos separando. Isso tem uma unção na sua cabeça que te separa e te capacita a cumprir os propósitos de Deus. Aí vem Maria e ela unge os pés de Jesus. E os discípulos estavam sendo lavados seus pés, por quê? Porque tinha poeira, porque tinha sujeira, certo? Por isso que eles lavavam os pés. As pessoas não lavar os pés. Sujeira é terra, sujeira fala da nossa humanidade, sujeira fala dos nossos pecados, sujeira fala das nossas imperfeições. Aí eu penso assim, por que Maria ungiu os pés? Porque embora ele tenha morrido como o maior dos pecadores, ele nunca pecou. Embora ele tenha andado na terra, também com sandálias, talvez descalço, ele nunca foi contaminado pela sujeira e pelo pecado dessa terra. Porque a Bíblia diz que ele é 3 vezes santo. Então se unge um pé de alguém que nós podemos caminhar, que nós podemos olhar, que nós podemos seguir os passos, porque embora nós tenhamos sujeira, o dele não tem sujeira. E ela unge e fala, esses pés são separados. Então você quer um caminho, você quer uma vida de santidade, você quer uma vida limpa, você vai ter um pouco de sujeira, mas anda atrás de Jesus, porque o dele não tem. E sabe o que é o mais legal disso? Porque Jesus, ele lava os pés com as suas mãos, e mão significa trabalho. E Jesus estava trabalhando. Enquanto os pés estavam com sujeira, Jesus estava limpando a sujeira dos pés dos discípulos. E aí no versículo 10 diz assim, respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Mas olha o que Jesus fala, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Quando Pedro fala, me lava todinho, fala assim, não, você já se banhou. A minha palavra, ela está revestindo você. Eu vou lavar os seus pés. Porque na caminhada da vida, irmãos, você que nasceu de novo, você que entregou a sua vida a Cristo, você que recebeu um novo coração, você é filho de Deus.
Mas na caminhada da vida, no dia a dia, os nossos pés se enchem de poeira. Os nossos pés são pegos de surpresa muitas vezes. E ele suja. Ele suja. E na caminhada, nós não somos sujos, mas nós nos sujamos. E quando nós nos sujamos, vem o Espírito Santo, revelando isso para nós e fala assim: eu vou limpar os seus pés. Eu quero que você saiba de uma coisa, irmãos, não se relacione com Deus baseado no seu comportamento. Porque eu quero dizer assim, ó, se você se sujar, fala: eu sou um imundo e vou correr de Deus. Não faça isso. Se você é um filho de Deus, não se relacione com Deus baseado nos seus erros. Se relacione com Deus baseado na sua identidade. Por isso que Jesus disse: você já está banhado, você já tomou um banho, você já é meu. Você já é meu. Quando você suja os pés, não quer dizer que você é um imundo. Quer dizer que você se sujou na caminhada. Mas eu vou te limpar. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você é um filho de Deus e você comete pecado, você erra, você magoa alguém, você fere alguém, você pensa em alguma coisa, você faz algo que você sabe que aquilo não tem a ver com o reino de Deus. Então não fale: olha, eu vou me afastar, ele não me ama mais. Você tem que dizer assim: eu sou um filho de Deus que preciso da graça do Senhor, que preciso ser limpo por Ele. E eu sei que assim como Ele lavou os pés dos discípulos, a palavra dEle purifica o meu coração, o amor dEle me constrange em arrependimento, o amor dEle transforma o meu caráter, o amor dEle me liberta dos meus vícios, o amor dEle me liberta da imoralidade, o amor dEle me levanta e Ele me faz andar de pé como filho de Deus. Como filho de Deus.